Olá, todos bem? Vamos conversar a respeito de um assunto que sempre apavora todo e qualquer paciente. E me apavora também quando eu estou na posição de paciente, que é você ter que realizar um procedimento cirúrgico. Então você passou pelo médico, você já foi consultado, você já conversou com ele e chegaram à conclusão que o seu procedimento é cirúrgico. Eu vou me ater a principalmente as duas maiores cirurgias que a gente faz, que o otorrino faz, que é a cirurgia de amígdala e de adenoide e também a cirurgia de nariz, a septoplastia, a rinoceptoplastia e a cirurgia dos cornetos nasais, chamada de turbinectomia. A primeira coisa que a gente tem em mente e que o paciente precisa ter em mente, que a cirurgia do otorrino é uma cirurgia que sangra. Tá? Então, às vezes, algum colega, algum estudante, eu queria assistir uma cirurgia sua. Primeiro que é difícil, a gente opera dentro da boca ou opera dentro do nariz. Você tem que interromper a cirurgia para poder mostrar. E segundo, que é uma cirurgia que sangra. Então, quando é um parente, algum amigo, a gente fala, não é bom você ver, é uma cirurgia que vai sangrar um pouquinho, coisa e tal, e que a gente está acostumado com isso, mas o paciente médico, mesmo de uma outra área, especialmente se for um clínico, um pediatra, ele não tem familiaridade nem com o centro cirúrgico e nem com isso. Então, a primeira coisa que você precisa, o médico vai te pedir alguns exames. Então, por exemplo, nós vamos operar uma amígdala de uma criança, porque septo você não opera em criança. Então, a primeira coisa, mãe, quando ele bate, fica roxo com facilidade, mãe, ele toma algum remédio, especialmente anti-inflamatório? Quando caiu o dente, ele sangrou muito? Essas coisas são importantes para que você já veja se a criança tem algum distúrbio de sangramento. Mesmo com essas informações negativas, você pede o quê? Você pega 2 exames para a criança. Um hemograma e uma prova de coagulação, que é o chamado coagulograma. Alguns colegas pedem também a avaliação de um cardiopediatra. A princípio, se a criança não tem nenhum problema, não há necessidade de você pedir mais exames além desses. Isso vale para um adolescente e isso vale para um adulto jovem. A partir de uma determinada idade, mais ou menos em torno de 40, 45 anos, você já começa a pedir uma glicemia de jejum também, que são coisas que podem interferir no ato anestésico, tá? A prova de coagulação vai me dizer se a coagulação dele está dentro da normalidade. Estando, o que eu preciso avisar a família ou o paciente? Você não pode tomar nenhum remédio que possa provocar uma alteração na sua coagulação, uma vez que você já fez a prova de coagulação. Se você tiver qualquer tipo de sintomas que te obrigue a tomar algum remédio, liga para mim. Alguns remédios, especialmente os anti-inflamatórios, são remédios que provocam uma alteração na coagulação. E aí você tem aquele exame normal, momentos antes, dias antes, tá? Toma-se um AS, por exemplo, toma-se uma nimesulida e um cetoprofeno, essas drogas alteram a coagulação sanguínea. Um descongestionante também, ele também pode provocar, porque ele libera adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, e quanto mais alta a frequência cardíaca, maior a possibilidade de que você tenha um tempo de sangramento maior. Isso, a rigor, dá um trabalho violento no momento da cirurgia. Não dá uma complicação mais terrível, mas dá uma preocupação durante a cirurgia. O hemograma também é importante porque é através dos glóbulos vermelhos que o agente anestésico é transmitido pelo organismo. Ele passa pelo pulmão, passa por todos os órgãos, através dos glóbulos vermelhos. Então é importante que você saiba o número de glóbulos vermelhos que tem e também porque você tem que contar que essa criança, esse paciente vai sangrar um pouco.
E esse número de glóbulos vermelhos vai cair. Você tem que deixar esse paciente sair do centro cirúrgico depois do sangramento normal, dentro de todas as melhores condições. Quando você tem um paciente um pouco mais idoso, tá? Vamos colocar na minha idade, acima de 60 anos, geralmente esse paciente já toma remédio para colesterol, remédio para pressão arterial, alguns pacientes tomam remédio para ansiedade. Nesse caso, você já faz uma coisa um pouco mais completa. Isso que eu disse antes é para pacientes que não têm queixas, tá? A gente está considerando que não tem queixa nenhuma. Evidentemente, se ele tem alguma queixa, com 35 anos, ele tem que passar por um cardiologista, tá? Ele tem que fazer uma avaliação. Mas um paciente que não tem queixa acima de 60, o que você pede? Você pede para ele passar num cardiologista, num clínico geral, e fazer uma avaliação pré-operatória. O meu paciente vai tomar uma anestesia geral, a cirurgia está estimada em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas. Eu preciso que você me dê as condições clínicas. O cardiologista, sabedor disso, faz uma avaliação que ele julga necessário, às vezes simplesmente um eletrocardiograma, às vezes ele pede uma prova de esforço, às vezes ele pede uma prova de função pulmonar, e ele me faz um relatório direcionado a mim e ao anestesiologista. Todo paciente hoje, antes de ir para o centro cirúrgico, passa por uma consulta pré-anestésica. Essa consulta pode ser feita, e normalmente é feita no dia anterior, ou pelo menos uns 2 dias antes. O anestesista vai explicar o quê? Todos os riscos cirúrgicos, ele vai te explicar como uma anestesia hoje é extremamente segura, como assim que terminar a cirurgia, que ele desliga o botão, você acorda, é uma coisa praticamente imediata, e vai te dizer o jejum que você precisa chegar no hospital, o jejum de líquido, o jejum de sólido. Então você pode tomar água até tantas horas antes, você pode comer até tantas horas antes, você chega aqui tal hora, você vai tomar um pré-anestésico, esse pré-anestésico, sua cirurgia está marcada para 7 horas, esse pré-anestésico tem que ser dado pelo menos meia hora antes, pelo menos 15 minutos antes. Ele vai examinar seu coração, ele vai ver, mesmo que você não tenha queixa, mesmo que você não tenha passado pelo cardiologista, que você tenha 5 anos, 10, 15, 20 anos. Ele vai ver seu coração, ele vai ver os medicamentos que você toma, ele vai tirar a sua história, e isso faz que um ato já seguro por novos medicamentos seja ainda mais seguro por todos os cuidados pré-operatórios. E quando o indivíduo é mais idoso, tá? Vamos colocar aí, né, 75, 80 anos, aí já entra o custo-benefício, né? Você precisa analisar que cirurgia que vale a pena fazer. Então, um indivíduo, por exemplo, que teve desvio de septo a vida inteira, respirou a vida inteira, com 75 anos ele quer fazer uma cirurgia, provavelmente eu não vou fazer. Por outro lado, o cara sempre respirou bem, mas ele teve uma queda, tá? Ele teve uma queda, um cara extremamente rígido, ele bateu o nariz e quebrou o nariz. A partir daí ele não respira mais pelo lado direito. Esse paciente é um paciente que você provavelmente vai indicar a cirurgia. Lógico que com o aval do cardiologista e com o aval do anestesiologista. Tá? Então, a cirurgia hoje é segura, ela tende a ficar cada vez mais segura por conta de novos protocolos e novos medicamentos. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.